Olá a todos, vamos começar mais um UFES Finance Talks, da Liga de Mercado Financeiro da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje vamos conversar com Pedro Pavanelli. Ele é credenciado como planejador financeiro, CFP, e tem longa atuação no mercado financeiro. Ele passou por instituições como BNY Mellon, Ágora Investimentos e Banco Safra. Atualmente, ele trabalha na STK Capital como relação com investidores. Obrigada, Pedro, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Moan? Obrigado a vocês, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e com os alunos, né? Compartilhar um pouco da minha experiência e contar um pouco aí no mercado de renda variável, né? Todos os desafios que a gente tem pela frente nesse mercado de renda variável, com o cenário macroeconômico incerto e volátil, como a gente está vendo, né? Então, eu que agradeço aí a disponibilidade de estar falando com vocês. Não, que isso. Já pulando assim, eu queria te perguntar assim, qual foi a sua motivação para entrar no mercado financeiro e começar essa carreira? Tá bom. Deixa eu me apresentar primeiro, então, o pessoal conhecer, né? Você fez a apresentação, mas só para ratificar aqui o que foi falado. Eu sou economista, né? Sou mestre em economia pelo IBMEC aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu trabalho na relação com investidores de uma gestora aqui no Rio, uma gestora focada em renda variável. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje, mercado de ações, é o que eu faço no dia a dia, é o que eu amo fazer. Tá? Hoje eu sou sócio e responsável pela relação com investidores na STK Capital, então faço todo o trabalho de apresentação da casa, o trabalho que a gente diz da porta para fora, né? Então, todo o trabalho de apresentação da casa, de novos clientes, de acompanhamento, de lâminas, de materiais. Então, eu sou a cara da gestão da porta para fora. Então, eu sou o fundo da porta para fora. Tá? Mas já trabalhei em outras áreas, né? Então, como a Isabel comentou, eu comecei a carreira como trader na Ágora Corretora, então fazia todas as operações, né? Assistia os clientes e ficava passando operações e batia as ordens, né? Então era trader de renda variável. No meu início, eu comecei como estagiário lá, fui efetivado, fui trabalhar na mesa de operações. Depois trabalhei na parte comercial do BNY Mellon. BNY Mellon é o Bank of New York Mellon aqui no Rio de Janeiro, né? É um braço do Banco Global que faz administração e custódia de fundos aqui. Aí depois eu fui trabalhar no Banco Safra, trabalhava no Private Banking no Banco Safra e trabalhava com o Asset Allocation da carteira de clientes, né? Então, um planejamento financeiro como um todo. Então, eu trabalhava mais com cliente pessoa física. E depois fui convidado para ser sócio aqui da STK Capital. Tá? Comentando um pouco, sou CFP, né, pessoal? Então, tenho a certificação de mercado, fiz CPA 20, PQO, fiz algumas certificações no início da carreira, que eu acredito que são muito importantes. Vou deixar mais para o final, se o pessoal tiver perguntas nesse ponto de certificação, para eu comentar um pouco das certificações no final. Tá? Mas comentando um pouco do que a Isabel perguntou agora, né, de onde é que surgiu o mercado financeiro na minha vida. Desde muito novo eu sabia que eu queria trabalhar com o mercado financeiro, né? Sempre tive muita aptidão por números. Não que eu ache assim que a pessoa tem que ter aptidão, porque eu acho que todo mundo tem aptidão, é só uma questão de se dedicar mesmo, mas eu gostava de números, eu sempre fui bom, tive facilidade com números, eu sempre gostei, fui muito curioso da parte financeira, né? Eu sempre fui uma pessoa muito perguntadora, muito curiosa, e sabia que, de alguma forma, eu ia fazer economia, né? Eu ia trabalhar com alguma coisa que fosse vinculada ao mercado financeiro. Isso lá nos meus 12, 13 anos de idade, né? Então, quando começou o colégio a direcionar um pouco de carreira, eu já escolhi economia direto, né? Fui fazer economia, terminei a faculdade de economia, assim, poucos da minha turma, né? Porque muita gente faz economia, mas nem todo mundo é direcionado para o mercado de capitais, mercado financeiro. Inclusive, na minha época, né, eu saí da faculdade em 2015, o Brasil estava numa crise incrível. O mercado financeiro não era nada perto do que é hoje, né? Você não tinha tantos fundos, não tinha as oportunidades que tem hoje. Então, da minha turma, assim, de faculdade, de 50 alunos, tem eu e mais um no mercado financeiro, se eu não me engano. Realmente não havia muita oportunidade. A galera naquela época queria ser trainee da Vale, queria fazer concurso, enfim, eram algumas empresas que davam oportunidade, né? O mercado financeiro não dava. E eu consegui entrar no mercado financeiro, né? Consegui realizar meu sonho de adolescente, trabalhar no mercado financeiro, e estou desde então, né? Um mercado muito meritocrático, que te dá muita oportunidade de crescimento.
se de fato você gostar do que faz e se dedicar, né? Então eu consegui, acho que o grande desafio é a entrada, né? Naquele momento era mais desafiador que hoje, eu acho que hoje tem mais oportunidade. Eu não tive a oportunidade de estar tendo essa interação que vocês têm, né, na minha faculdade. Não havia uma liga naquele momento e não tinha, eu nunca tive contato com uma pessoa de mercado durante o meu período acadêmico, como vocês estão tendo a oportunidade de ter hoje, né? Então acho que vocês saem muito na frente do que eu saí lá em 2014, 2015, quando eu entrei no mercado, né? Vocês vão estar bem na minha frente quando eu estava lá atrás. Mas eu acho que saiu disso, Isabel. Foi uma convicção que eu sempre tive, né? Eu acho que todo mundo da minha família, todo mundo que me conhece desde novo, sempre falou que realmente estava no meu DNA ali, trabalhar com economia, trabalhar com finanças e mais especificamente no mercado financeiro. Ô Pedro, você falou aí que desde novinho, né, você já gostava de mexer com números e tal. Você tinha alguma referência, assim, algumas pessoas que você olhava e mirava assim, pô, quero ser que nem esse cara? Então, desde muito novo, tá? Eu me interessava pelo ambiente, pelo enredo do mercado financeiro, né? Como eu comentei, não tinha muitas referências de mercado, mas eu admirava. Eu li um livro muito novo do Warren Buffett, né? Então, assim, um livro Bola de Neve dele é muito interessante. Então, eu li esse livro novo. E o Jorge Paulo Lemann, né? Eu acho que é um brasileiro também que começou a cultura aqui do Rio de Janeiro, do mercado financeiro, do Banco Garantia, etc. Começou bem em cima dos conceitos de partnership e meritocracia do Lemann, né? Então, assim, são as referências de livro, né? Eu tinha lido Sonho Grande, tinha lido A Bola de Neve, então eram referências que eu tinha forte. Eu fiz o intercâmbio, né? Eu morei por um ano lá na Irlanda e lá eu estudei na Dublin Business School, uma escola focada em business lá fora, então também conheci um pessoal lá do Instituto de Mercado Financeiro da Irlanda, que foram referências para mim. Mas do tempo de colégio, eu citaria o Jorge Paulo, né, na cultura dele, que ele colocou no Garantia, e o Warren Buffett, primeiro de todos. Eu acho que todo mundo tem que ler um pouco da história dele. Legal, legal. Pedro, qual que é o tipo de análise que vocês usam na SPK Capital para tomar decisões quanto à gestão de recursos? Legal, Isabel. Muito obrigado pela pergunta. Aqui nós utilizamos a análise fundamentalista bottom-up, que se fala, né? E antes de eu explicar mais profundamente o que é a bottom-up, eu vou explicar os dois tipos de análise que existem, né? Você tem a bottom-up e a top-down, né? Existem duas formas diferentes de você fazer a análise. Como que funciona cada uma delas? A bottom-up, a tomada de decisão, ela sai baseada nas empresas, ou seja, no micro. Tá? Ou seja, quando eu vou montar o meu portfólio, se eu sou um analista, se eu sou uma empresa que sigo a análise bottom-up, o meu tempo de pesquisa, o meu tempo do research, do time de análise, vai ser focado nas empresas, né? Então, meu time de análise vai estar, 80% deles é focado investigando a empresa, conhecendo concorrente, fornecedor, funcionário, cliente, visitando a empresa, ligando para a empresa. Então, é realmente uma análise super investigativa. Tá? Então, assim, o meu time de análise vai fazer o valuation daquela empresa, então vai determinar o valor justo daquela empresa, né? E depois, lógico, a gente vai dar uma olhada no macro para considerar se tem algum risco macro ali que a gente deve inserir na montagem do portfólio. Mas a tomada de decisão, ela parte das oportunidades nas empresas. Então, as oportunidades são encontradas nos negócios. Tá? Então, o time ali está analisando todas as empresas e está jogando informação para o gestor. Né? Olha, essa empresa está com resultado muito bom, essa empresa está barata, essa empresa está crescendo muito, tem muito valor, a governança é incrível, está muito bem posicionada na concorrência, ela vai ganhar mercado, ela vai consolidar o mercado dela, ela tá abrindo o mercado lá fora, ela está se protegendo bem da depreciação no câmbio, enfim. Todo tipo de informação da empresa, o analista ele vai captando, né? Ele é, de fato, um investigador, um detetive, vai pegando essas informações, jogando no modelo dele, né? E colocando para o time de análise para o gestor. Então, as informações, 80% das informações de um analista bottom-up vem das empresas. Né? Só que, obviamente, depois que você analisa a empresa, você vai montar um portfólio, uma carteira, você tem que dar uma olhada no macro também. Então, o bottom-up, ele começa, as ideias surgem do micro,
mas elas são, no final das contas, você tem que ter uma preocupação macro, né? Porque você não pode, obviamente, negligenciar uma guerra, uma inflação persistente como a gente tem agora, um aumento da taxa de juros e por aí vai. Então, por mais que a minha decisão não parta do macro, o macro é sempre um pano de fundo que tem que ser levado em consideração. Então, isso é o bottom-up, tá, pessoal? E tem outras casas, né, uma outra corrente de análise, que é a top-down, né? Então, o top-down, a ideia, o insight para fazer uma posição parte do macro. Então, por exemplo, um analista top-down, vamos supor que ele acredite, né, que a taxa de juros no Brasil não vai continuar no patamar alto. Ela vai chegar a 14% aí por volta. É um cenário hipotético aqui, tá, pessoal? Não estou fazendo nenhuma previsão. Mas vamos supor que ele acredite que vai chegar aí a 14% no meio do ano e depois vai cair para 5%. Esse analista ele vai montar uma posição baseada em empresas que vão ganhar dinheiro desse movimento, né? Então, ele olha, vai ter um decréscimo muito grande da taxa de juros no Brasil. Quem pode ganhar dinheiro com essa queda na taxa de juros? Pô, empresas de duration longo, então empresas de energia elétrica, por exemplo. Né? São empresas que quando a taxa de juros cai, elas geram um retorno maior para acionista. O preço dela sobe, né? Porque são empresas de alta duration. Então, o cara possivelmente vai se posicionar mais em empresas de energia, né? Ou outras empresas que possam se beneficiar do cenário de juros mais baixo. Consumo, normalmente, também se beneficia bem de cenário de juros mais baixo. Então, a decisão dele vai partir do macro. Depois, ele vai escolher, dentro do cenário que ele montou em cima dessa informação macro, aí ele vai escolher quais são as melhores empresas. Mas a decisão dele de investimento partiu de um fator macro, né? Então, essa é a análise top-down. Tá? Na STK, especificamente, nós utilizamos a bottom-up. Né? Nós acreditamos que um investimento de longo prazo, porque a análise top-down é mais um trade ali que você pega uma tendência de mercado. Né? Nós acreditamos que a melhor maneira de você compor o patrimônio ao longo do tempo é você encontrando bons negócios que têm capacidade de gerar valor ao longo do tempo, independente do macro. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, em cima dessa pergunta que a Isabel fez. Por exemplo, a Renner. Né? A Renner, pessoal, é uma empresa de consumo. Né? Vamos pegar os últimos 10 anos da Renner. Né? Nos últimos 10 anos, a Renner multiplicou valor por 6, 7, sei lá, gerou muito valor. Só que os últimos 10 anos, o macro para ela foi muito desafiador. Se você for pegar o macro dos últimos 10 anos no Brasil, o PIB não cresceu nada e o PIB per capita foi negativo. Ou seja, as pessoas perderam o poder de compra e ela é uma empresa de consumo. Ela deveria ser muito negativamente impactada pelo cenário macro. Então, se você é um analista top-down, e você tem uma bola de cristal em 2010, vamos supor que eu tenho uma bola de cristal em 2010, e eu consiga ver o que vai acontecer até 2022. Eu falo, pô, nunca vou comprar uma empresa dessa. Eu vou comprar a Renner, sabendo que o PIB não vai crescer, o PIB per capita vai cair, vai ter um impeachment no meio do caminho, vai ter pandemia que todas as lojas do mundo vão fechar, inflação forte, que para uma empresa de consumo é super ruim. Eu vou comprar uma empresa dessa? Não vou. No entanto, ela é uma empresa tão forte no micro, é uma empresa que teve uma gestão, uma governança, um time, um modelo de negócio tão bons que ela conseguiu gerar valor de forma consistente e significativa, apesar do vento contra. Então, o analista bottom-up ele foca muito nisso, na força dos negócios. Os negócios têm capacidade de gerar valor, apesar de um vento contra. Né? A gente acredita que as empresas no Brasil, especificamente, que é o mercado onde a gente tem a maior parte do nosso portfólio, por mais que a gente vista lá fora também, as empresas aqui são muito fortes. Né? Porque uma empresa para chegar na Bolsa, né, pessoal, com um cenário político e macro super desafiador que a gente tem aqui, são empresas muito vencedoras, são modelos de negócios muito testados, são pessoas vencedoras. Então, realmente, o Brasil ele tem uma força muito grande no micro, uma força muito grande nas empresas. As empresas já foram testadas em diversos cenários de estresse para chegar onde elas chegaram. Né? Então,
análise bottom-up, onde a STK e outras empresas se baseiam, elas são focadas, é uma análise focada nisso, focada na força dos negócios, apesar do macro. No top-down, não. Eu vou olhar o macro, vai fazer a leitura macro e vai montar o portfólio dele. Não estou aqui dizendo qual que é melhor, qual que é pior, só estou fazendo a distinção das duas correntes, respondendo a pergunta aí da Isabel. Ô Pedro, e assim, a gente está falando de análise fundamentalista, né? Você poderia explicar um pouquinho também para a gente, principalmente para quem não entende, nunca ouviu falar, o que é a análise fundamentalista, como é que ela surgiu? Claro, vamos lá. Excelente pergunta, vamos lá. E para explicar como que funciona a análise fundamentalista, eu vou fazer uma contextualização da evolução da análise fundamentalista na história. Tá? Então, a análise fundamentalista é um contexto já relativamente antigo, né? Os principais pensadores surgiram no século passado em Colômbia, Nova York, no início do século XX, mais ou menos nos anos 20, 1920, né? O principal deles, a análise fundamentalista, começou lá atrás, a análise fundamentalista clássica, com Benjamin Graham, né? E o foco da análise fundamentalista no início, o que era? Era você pegar o balanço de uma empresa, então você analisar os números de uma empresa e determinar, baseado nesses números, qual é o valor intrínseco daquele negócio. Ou seja, a ação tem o preço dela, né? O que é o preço de tela de uma ação? É o último negócio dela, né? Quanto que o mercado deseja pagar por aquela ação. Mas o Benjamin Graham percebeu que aquele preço de tela não dizia muito sobre a empresa. O que dizia sobre a empresa era o valor intrínseco dela, ou seja, o balanço dela. Né? Se a empresa, muitas vezes lá atrás, tinha empresa que negociava um preço menor do que o caixa que a empresa tinha, ou um preço menor do que os ativos que ela tinha. Porque na visão de Graham, obviamente, não fazia sentido nenhum. Né? Então, a análise fundamentalista começou, a análise fundamentalista clássica, nesse conceito de valor intrínseco, né? Nesse conceito de você analisar o balanço, determinar o valor da empresa pelo que ela tem no balanço, numa fotografia, né? E buscar essas assimetrias. Então, se a empresa tem um valor intrínseco muito maior do que o preço negociado, é uma oportunidade de compra. Se a empresa está negociando a um preço mais alto do que o valor intrínseco, aí a empresa está cara demais, não é uma oportunidade. Mas isso lá atrás, né, pessoal? Século, nos anos 20, 30, 40. A análise fundamentalista foi evoluindo, né, passando até por um outro pensador que é muito famoso, que é o Philip Fisher. Né? O Philip Fisher ele já veio com uma ideia diferente. Né? Que ele veio com uma ideia de que as empresas têm capacidade de gerar valor ao longo do tempo de acordo com a qualidade do negócio. Então, o Fisher ele não queria mais olhar a fotografia da empresa. Ele queria olhar o filme da empresa daqui para frente. Então, o Graham, a análise fundamentalista tradicional, que até hoje tem o seu valor, é você olhar, pô, o que é a empresa hoje? Quanto que essa empresa vale? Quantas vezes lucro? Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Uma Petrobras da vida. A Petrobras, se você olhar os números dela, ela está barata, óbvio. A empresa está negociando aí a 3, 4 vezes lucro. Né? Então, se eu olhar ali, o Graham fala, pô, realmente, a empresa está muito barata. A empresa lucra tá 25% de dividend yield no ano. Né? A empresa está muito barata. Mas aí o Fisher, que é a evolução da análise fundamentalista, fala, não, calma aí, mas essa empresa ela tem um problema de governança, é uma empresa estatal. Né? Então, tem outros aspectos que não dá para você buscar no balanço dela. A gente tem que fazer uma análise mais profunda. Vamos olhar as pessoas por trás do negócio, a qualidade, o ambiente competitivo, a cultura, a governança, como que essa empresa vai navegar ao longo do tempo. O Fisher ele aceita pagar mais caro por um negócio porque ele acredita que ao longo do tempo aquele negócio vai ficar barato. Né? O Graham não, ele está olhando hoje. Pô, se a empresa está barata hoje, eu compro, não está barata hoje, eu não compro. Havia muito dessa simetria lá atrás. Hoje, e também essa evolução do pensamento é muita evolução também da maturidade do mercado, né, pessoal? Vamos ser assim, antigamente as informações eram muito menos simétricas, você não tinha muita informação, então você encontrava essas aberrações, assim, uma empresa boa, barata. Hoje é difícil você encontrar uma empresa boa, barata. Uma empresa que está barata na fotografia tem algum caroço nesse angu, como eu comentei aqui da Petrobras. Né? Nada está barato de graça. Né? Então você precisa ter que olhar um pouco mais para frente, que aí já é um trabalho
já da evolução da análise fundamentalista, já é o que o Fischer traz, né, que você aceita pagar um pouquinho mais caro, mas é porque é um negócio que está crescendo muito, que você sabe que daqui a 4, 5 anos, o preço que você está pagando hoje é barato. Na fotografia não é barato, mas no filme é barato. Então, a análise fundamentalista, eu quis fazer esse contexto primeiro, antes de falar o que é a análise fundamentalista, para entender que ela evoluiu. Né? A análise fundamentalista ela começou como um trabalho de valor intrínseco e hoje ela tem um mix dos dois, né? Lógico, você tem que olhar o balanço, você tem que entender os números, mas também tem um trabalho muito de entender a geração de valor daquele negócio daqui para frente, entender a transformação daquele negócio no longo prazo. Né? A Benjamin Graham dificilmente compraria uma empresa de tecnologia, né? Hoje, que negocia múltiplos altos. Mas por quê? Porque é uma empresa que cresce lucro 20%, 30% ao ano. Então, a cada 2, 3 anos, essa empresa dobra de tamanho. Então, é óbvio que ela vai estar mais cara, ela vai estar na fotografia mais cara hoje, porque a expectativa é de que em 3, 4, 5 anos a empresa tenha dobrado, triplicado de tamanho. Né? Então, quem olha o filme é uma empresa que não está cara, mas quem olha a fotografia não está cara. Então, só para você entender um pouco dessa evolução. E o que é a análise fundamentalista, então? A análise fundamentalista é um conceito em que você estuda o valor justo do negócio baseado, né, nas informações que você consegue extrair daquela empresa. Então, normalmente, né, o que a STK faz? A gente projeta o fluxo de caixa da empresa, né, para os próximos 4, 5 anos. Né? Então, ou seja, tudo que aquela empresa vai gerar de fluxo de caixa nos próximos 4, 5 anos, isso é uma metodologia conhecida no mercado, e desconta para valor presente. O nome disso é fluxo de caixa descontado, em inglês é DCF, o nome, né? É uma metodologia de valuation, para você montar o valuation de uma empresa. Você projeta o fluxo de caixa, desconta a uma taxa de desconto que você determina, que normalmente é o custo de capital, aí vai ali o custo de capital, um NTNB longa, mais um prêmiozinho de risco, você desconta valor presente, e você vai ter o valor justo da empresa hoje, considerando o que ela vai ser daqui a 5 anos. Né? Então, análise fundamentalista é isso. E aí o pessoal, tem gente que faz mais longo, tem gente que faz mais curto, tem gente que faz baseado na fotografia de hoje, não gosta de projetar a empresa lá na frente, e por aí vai. Tem várias formas de você fazer a análise, mas normalmente se faz dessa forma, você projetando o que o negócio vai ser nos próximos anos. Não importa muito quem é hoje, né? Quando você compra uma empresa hoje, você está olhando para a geração de valor dela ao longo do tempo. Então, é importante que você faça a projeção. Né? E nessa projeção, você vai colocar o macroeconômico. Né? Então, a empresa, como é que vai ser essa empresa daqui a 5 anos, considerando que o PIB vai crescer tanto, que o câmbio vai vai depreciar tanto, que os juros vai estar X, que a inflação vai estar Y. Então, todos esses fatores também estão incluídos no modelo de análise fundamentalista. E o micro da empresa também. Então, a empresa vai abrir tantas lojas, vai aumentar a margem, vai diminuir o custo de capital, vai diminuir o custo operacional. Então, isso tudo é acompanhado no dia a dia. O analista fundamentalista está ali, cada resultado da empresa, cada dia, extraindo informações para estar colocando nesse modelinho dele, né, o modelinho dele para lá para frente, ele está revendo ele sempre, que esse modelo que vai dar o valor justo da empresa para ele. Então, o analista fundamentalista tem um time de análise, né? Esse time determina o valor justo das empresas e nisso a gente busca as assimetrias no mercado. Então, se eu determino o meu valor, que a empresa X, o valor justo dela é R$40, ela está 30, então quer dizer que eu tenho 35% de upside ali. Pode ser uma boa oportunidade para negócio. Se eu determino que a empresa tem um valor justo de 40, ela está 39, tem pouco upside. Então, possivelmente não é uma boa oportunidade de negócio, porque eu não tenho muita margem de segurança. Então, é assim que é feito o trabalho. Né? Você determina o valor justo da empresa, normalmente baseado na projeção do fluxo de caixa dela para o futuro, e tenta encontrar simetrias no mercado. Isso no micro. E depois você dá uma olhadinha no macro para não ter uma exposição excessiva. Né? Então, não, tem muita empresa me chamando a atenção num setor específico. Legal, mas eu não posso ter muita concentração. Né? Então, tem um outro trabalho depois, que é a desmontagem do portfólio. Né? Legal, Pedro. Você falou, então, que o valuation é usado para encontrar o preço justo
de uma empresa. Mas existem características qualitativas também que os analistas procuram, e quais seriam essas? Tipo, como escolher uma boa empresa de modo qualitativo? Exatamente, Isabel. Isso é muito importante. Essa é uma pergunta muito importante pelo seguinte: o analista ele tem um modelo dele, mas uma empresa boa, ela tem uma capacidade de tirar coelhos da cartola a qualquer momento. E isso não tem como estar no teu modelo. Tá? Então, você faz um modelo dentro de coisas que são palpáveis, que você espera, mas é uma empresa que tenha um bom modelo de negócio, ou seja, uma empresa que tem a concorrência, não tem muito, a concorrência não é muito nociva, ela tem uma boa marca, ela consegue repassar preço, né? Ou seja, ela tem um pricing power. Uma empresa que tem boas pessoas, boa governança, boa cultura, alinhamento de interesse entre o minoritário e o majoritário. Empresas como essa tendem a te surpreender positivamente a qualquer momento. Então, você aceita pagar um pouquinho mais caro por empresas como essa também, porque o qualitativo dela é muito bom. Então, o analista ele tem que ter a capacidade de entender que, óbvio, o modelo dele é importante para ter uma ancoragem de preço, né? Mas uma empresa de muita qualidade, ela vai ter muita coisa que não está no modelo e nunca vai estar. Ela vai estar sempre te surpreendendo. Então, ela vai fazer uma aquisição, ela vai entregar um resultado que ninguém esperava, né? Ela vai ganhar espaço, ela vai ganhar margem, e isso não tem como estar no modelo. Então, o fator qualitativo ele tem que ser levado em consideração, porque se você ficar preso muito no quant, você vai deixar oportunidades de empresas incríveis passar porque você não tem a capacidade de quantificar aquele qualitativo. E o qualitativo é realmente difícil de quantificar. Você simplesmente aceita pagar um pouco a mais, porque a empresa tem capacidade muito grande de te surpreender positivamente. E do outro lado, Isabel, a empresa de péssima qualidade, ela tem capacidade a todo momento de te surpreender negativamente. Né? Então, assim, às vezes uma empresa parece muito barata, mas o qualitativo dela toda hora tem uma bomba. Né? Então, sei lá, uma Petrobras, não estou falando nada contra a empresa incrível. Mas a todo momento pode ter uma notícia, uma greve dos caminhoneiros, pode ter uma decisão de mudança de política de preço. Toda hora, o cara que investe numa empresa como essa, ele sabe que a qualquer momento ele pode ser surpreendido de forma negativa. Então, ele tem um risco adicional ali, que também não vai estar no modelo dele. Né? Nunca vai estar no modelo de um analista o que aconteceu em 2018, uma greve dos caminhoneiros que ninguém esperava. Né? Que nunca vai estar no modelo. Mas o analista tem que entender que uma empresa que tem um monopólio, que tem muitos sindicatos, que é uma estatal, etc. e tal, ela tem uma qualidade na governança que pode surpreender negativamente. Então, a qualidade, que foi o que você perguntou, ela não está inserida especificamente no modelo quantitativo, mas ela tem que ser levada em consideração, porque empresas têm capacidade de surpreender positivamente, as empresas boas têm capacidade de tirar coelhos da cartola a qualquer momento, e empresas ruins têm capacidade de tirar bombas da cartola a qualquer momento. Isso tem que ser levado em consideração, sempre. Tá? Então, é bom para o analista que tenha bons modelos de ancoragem, mas que ele não esteja 100% baseado nos modelos, que ele tenha a capacidade também de entender a capacidade de um bom negócio, de gerar valor de forma não quantitativa, né? Ou seja, de forma que não vão ser captadas puramente pelo Excel. Ô Pedro, só fugindo talvez um pouquinho desse ponto, como é que vocês levam em consideração a inovação dentro da análise? Porque tem empresas que talvez hoje em dia não são consideradas boas, mas que em algum momento no passado foram consideradas boas, e por não inovarem, acabaram meio que perdendo valor. Como é que vocês avaliam isso? Então, tem dois aspectos importantes nesse ponto da empresa ter ficado pelo caminho, né, Luan? Primeiro, assim, o cenário é competitivo. Acho que sempre que você vai entrar numa empresa, você tem que entender o que eu falei, qual é o posicionamento dela, né? Qual é a barreira de entrada para aquele mercado? Né? Por exemplo, mercado de adquirência, se ela navegava sozinho. É um mercado que parecia ter uma barreira de entrada, e teve durante muito tempo, tanto que ela cresceu muito. Aí muda a regulação, muda o ambiente de mercado de capitais, a barreira de entrada cai e aparece um monte de competidor e derruba
aquela empresa de uma forma abrupta. Isso tudo o analista tem que estar acompanhando. Naquela empresa ainda tem uma barreira de entrada grande, como é que está o cenário competitivo para ela? Ela não consegue repassar preço? Ela tem um posicionamento importante no mercado? Esse é o primeiro fator. Então, para uma empresa ficar pelo caminho, a barreira de entrada, a competição, é um fator muito importante que tem que ter sempre analisado. O segundo fator são as pessoas, né, Luan? Assim, uma empresa que é bem tocada, que o management está aberto a ouvir, sempre tem uma cultura de meritocracia, de partnership, que as ideias são bem-vindas. Uma empresa dessa, ela dificilmente vai ficar pelo caminho. Né? Agora, uma empresa travada, que a tomada de decisão é muito burocrática, que ela não é dinâmica, está parada no tempo, ela possivelmente vai ser atropelada por outras mais dinâmicas, mais eficientes. Né? Então, eu sinalizaria nessa sua pergunta de empresas que ficaram pelo caminho, né? Eu acho que os dois fatores que o analista tem que levar em consideração quando olha para o futuro de uma empresa como essa é a capacidade dela se reinventar, passando pelas pessoas que estão lá dentro. Então, até a cultura de formar novos líderes, porque você pode olhar para uma empresa hoje que é muito bem tocada, o management é incrível, mas aquelas pessoas um dia vão embora. As pessoas vão ficar velhas, as pessoas vão embora. Aquela empresa tem cultura, ela forma novos talentos, ou ela tem ali um bom CEO, um bom board, um bom conselho, mas não tem formação, não tem cultura? Não vai perpetuar, não adianta. Quando aquelas pessoas forem embora, a empresa vai cair, como acontece muito. Né? A sucessão dos negócios faz com que muitos negócios fiquem pelo caminho. Então, a cultura é importante, porque a cultura forma pessoas. Né? Se a empresa tem uma cultura forte, ela não tem problema com pessoas, porque ela está sempre formando. É uma empresa formadora de talentos. Né? A empresa tem baixo turnover, que a gente chama. As pessoas não querem sair dali, porque as pessoas fazem parte da cultura, acreditam na cultura, querem crescer junto com o negócio. Então, isso é muito importante, né? Para a empresa não ficar pelo caminho. Porque as pessoas normalmente são sócias, têm uma cultura de partnership. Então, as pessoas acreditam no negócio, querem estar no negócio, querem crescer junto com o negócio, se preocupam com o negócio com visão de dono, não como visão de empregado apenas. Então, isso protege muito a empresa de ficar pelo caminho. E, óbvio, a leitura do cenário do competitivo, né? Do cenário competitivo e como que essa empresa está posicionada. Pedro, você tinha tocado um pouquinho antes sobre o balanceamento de carteira, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que é feito em uma gestora o balanceamento da carteira na prática? Legal. Então, Isabel, cada casa faz de uma forma, né? Como é que a STK, especificamente, a gente tem um modelo, a gente tem um processo, que a gente chama de método STK, que é um sistema que sugere o rebalanceamento da nossa carteira, sempre maximizando a relação risco-retorno das ações. Tá? Então, esse nosso modelo, quando os analistas fazem o valuation das empresas, eles colocam lá quanto que acreditam que essa empresa quanto que ela tem de retorno esperado, ou seja, qual o target price dela, quanto que ela pode chegar, e quanto que ela pode cair em um cenário mais adverso. Né? Então, vamos supor que a empresa está R$10, meu analista acha que ela pode chegar a 14, se as coisas foram bem, e que ela pode chegar a 8, se der problema. Ou seja, ela tem 40% de upside e 20% de downside. A gente coloca isso no sistema. E vamos colocar de todas as empresas. E o nosso sistema está sempre nos sugerindo dar espaço para empresas com melhores relações de risco-retorno para maximizar o portfólio dessa forma. Então, a gente tem uma análise que não é quantitativa, mas ela é muito processual, muito metodológica. Tá? Outras casas não fazem isso por sistema, fazem muito dentro da intuição do gestor. Né? Então, o gestor está recebendo informações do analista em todos os dias, dos modelos, etc., e determina, olha, não, realmente eu acho que essa empresa está com uma oportunidade incrível, vamos aumentar um pouco essa posição, ou essa caiu demais, essa subiu muito. Aí ele faz o rebalanceamento da carteira, tá, Isabel? Principalmente aqui na STK, a gente não muda muito os nomes, né? Porque a nossa ideia aqui é carregar os papéis para longo prazo, porque a gente tem uma visão para a empresa, a gente não tem a visão para a empresa para o mês que vem, daqui a 2 meses, tem a visão para a empresa para daqui a anos. Então, não faz sentido eu ter uma ação hoje e daqui a 2 meses vender essa ação. Só se teve uma quebra da tese de investimento. Né? Se eu acreditava que a empresa tinha uma tese de boa alocação de capital, e essa empresa aloca mal capital,
ela quebrou minha tese de investimento. Aí eu vou zerar a posição. Mas, se ela não quebrou a tese de investimento, ela só navegou mal, ou o preço dela caiu, etc., não mudou nada na minha tese, eu vou carregar essa ação para o longo prazo. O que tem de rebalanceamento é que a gente pode diminuir e aumentar a posição ao longo do tempo. Mas a mudança de nome ela é menos frequente. Né? Por quê? A gente está dentro da empresa, a gente acredita na tese, a gente está junto, a gente acompanha. Se não mudar a tese, a gente carrega a ação mais para longo prazo. Então, o que eu queria fazer a distinção aqui é que as mudanças de nome são muito pequenas dentro de uma empresa com a visão da STK, que é focada em análise fundamentalista de longo prazo. Então, não faz sentido a gente ficar aqui todo dia mudando o nome, né? E não é a forma como a gente acredita que é a melhor maneira de gerar retorno. Mas o rebalanceamento é justo. Então, essa empresa subiu muito, uma outra caiu um pouquinho. Vamos diminuir um pouco essa, aproveitar um momento da outra. Então, a gente vai sempre fazendo esses rebalanceamentos para aproveitar as oportunidades e tirar a alfa do mercado, que a gente chama. Né? Então, essa gestão ativa nos gerar valor. Mas mudanças de nome são menos frequentes, porque, de fato, a nossa visão é em cima dos negócios, é de geração de valor para um longo prazo. Não sei se foi essa pergunta que você fez, Abel, não sei se ficou claro. Não, ficou assim, deu para entender. E como vocês entendem, assim, por exemplo, esses pontos de entrada para investir numa empresa? Então, o ponto de entrada de uma empresa é assim: como é que a gente monta uma posição? Né? Vamos supor, uma empresa não está no nosso portfólio. Né? Como é que o nosso universo de cobertura é dividido? Né? Você tem as empresas de portfólio, você tem as empresas concorrentes diretas que estão no portfólio, você tem as empresas que estão no pipeline, que a gente chama, né? Ou seja, é uma lista que a gente quer estar acompanhando, mas a gente ainda não investe. Tá? E você tem as empresas que estão no seu universo de cobertura, você acompanha um pouco mais distante, né? Mas não está no pipeline nem está no portfólio. E essas empresas são dinâmicas. Então, por exemplo, o analista está acompanhando uma empresa que não está no pipeline nem no portfólio, mas ele está vendo que essa empresa está entregando bons resultados, está melhorando margem, o lucro está crescendo, tem conversado sempre com a empresa tem um discurso coerente, fala que vai entregar e entrega, é uma empresa que não engana, não fica vendendo, né? Não é uma empresa vendedora, ela realmente é realista, entrega o que fala, está bem posicionada, está todo o mercado ali, ele começa a receber diversas informações que aquela empresa está melhorando e que deveria acompanhar mais de perto. Então, aí esse analista comenta com o time e fala: olha, a empresa X ela está sinalizando que é uma empresa que está melhorando muito, faz sentido a gente acompanhar mais perto. Pessoal, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião na quinta-feira, você apresenta a empresa para a gente. O analista vai, faz um estudo da empresa, faz um modelo e apresenta para o time. Aí o pessoal joga pedra, elogia, está apresentando para o público. Aí ele vai apresentar por que ele acha que aquela empresa deve estar mais próxima do nosso portfólio. Ele vai lá, apresenta a empresa. O pessoal, legal, gostei, vamos embora. E a empresa entra no universo de cobertura. Se ela vai entrar no fundo ou não, aí depende do espaço, né? Porque o fundo ele tem um espaço limitado. A gente não pode botar todas as empresas que a gente gosta no fundo. Né? A gente tem que alocar o fundo da forma ótima, né? Ou seja, as melhores empresas. Mas aí essa empresa ela já passa para o nosso pipeline. Ou seja, é uma lista que a gente está acompanhando mais de perto, que a qualquer momento ela pode entrar no fundo. É como? Uma empresa do fundo está indo mal, essa está indo melhor? A gente pode trocar. Né? Mas os inputs vêm da própria empresa. A empresa ela entra no nosso fundo, a gente abre uma posição, a gente passa a acompanhar mais de perto, dadas as informações que a gente vai lendo da empresa. Então, ela pode ser uma empresa que está muito distante nossa, que a gente só acompanha o resultado trimestral dela, e a gente está vendo por várias formas que aqui no mercado está ficando melhor, né? É um mercado que tende a navegar bem, está ganhando espaço, a competição não está tão nociva, a empresa está entregando, a empresa está crescendo, aloca bem capital, não é irresponsável. Vamos olhar mais de perto. Legal, apresenta a empresa para o time, faz uma apresentação. Isso a gente tem toda hora. Então, toda hora tem ideias surgindo dos analistas e empresas sendo apresentadas por time.
para o time. Umas, pessoal, não, essa empresa não faz sentido, isso. Na própria reunião, o próprio analista, realmente eu não tinha visto isso. É uma empresa que ainda tem muitas ameaças, vamos deixar ela um pouquinho ainda de fora. Ou o próprio time, realmente faz sentido. Essa empresa aí a gente tem que olhar mais de perto, porque é uma empresa que tem a capacidade de estar próximo e até entrar no portfólio. Né? Então, são inputs diários que os analistas vão recebendo e vão trazendo para o time, e as empresas vão ficando mais dentro do portfólio, ou próximas, ou mais distantes. Uma empresa pode estar perto do portfólio, a gente está vendo que ela está errando, não está entregando, perdeu cultura, o pessoal está saindo muito da empresa, está tendo muita troca, né? Então, eu falo, cara, essa empresa aqui já não vale a pena investir tanta atenção nela, vamos deixar ela um pouco para escanteio. Por que, Isabel? Assim, eu acho que o grande ponto de um analista e de uma empresa de análise fundamentalista é a alocação de tempo. Se o tempo fosse infinito, a gente ia acompanhar todas as empresas do mundo, ótimo, legal. Mas não é infinito. Né? O tempo é finito e ele tem que ser bem alocado. Então, o grande desafio de um analista fundamentalista, de uma empresa de análise fundamentalista, é você fazer a melhor alocação possível de tempo. E a melhor alocação possível de tempo do time como um todo, do gestor. O analista não pode levar qualquer coisa para o gestor analisar. Ele não pode trazer qualquer coisa para a discussão, porque ele está tomando tempo do gestor de analisar outras coisas. Então, é sempre uma questão de eficiência de tempo, eficiência de análise, de dar intensidade de análise à empresa que merece. Então, a gente não vai ficar analisando profundamente qualquer negócio, porque isso é perda de tempo de todo mundo. Perda de tempo, como o tempo é finito, é perda de dinheiro também. Não, legal. Então, eu te perguntei sobre ponto de entrada, né? Agora eu quero saber sobre ponto de saída. Qual é a hora certa de desinvestir em uma empresa? Qual é o sinal que te mostra isso? Legal. Bom ponto. Existem dois sinais principais, né, Isabel? Primeiro, uma empresa não pode estar subindo muito, né? Pode estar subindo muito de forma justificável. Então, a empresa está ganhando muito valor, está subindo muito, ótimo. Ela pode estar subindo muito por um movimento técnico de mercado irracional. Isso pode ser um call de saída. Cara, essa empresa subiu muito, vamos realizar aqui ela, vamos diminuir ela e dar espaço para uma outra que tem uma menor relação risco-retorno, porque essa empresa já subiu demais, a relação risco-retorno dela está pior, né? Ela já não tem uma margem de segurança muito grande, então vamos dar espaço para uma outra. Então, pode ser, né, uma questão de valuation mesmo. Você pode sair de uma empresa porque você tinha o valor dela, então aquele exemplo hipotético que eu dei, a empresa está R$10, meu analista acha que ela pode chegar a 14. Ela chegou a 18, sim, já foi muito mais do que o esperado, né? Tem um risco excessivo nesse negócio, vamos diminuir. Essa é uma saída, tá? Essa saída é mais rara, porque dificilmente se uma empresa sobe muito, é porque tem coisa boa acontecendo. Uma empresa sobe muito do nada, né? Então, a empresa sobe muito, você tem que buscar entender por que ela subiu muito. Se você não buscar entender, você vai zerar uma empresa que pode ser uma empresa maravilhosa, que tem empresas que estão subindo muito aí há anos e anos e anos, e quem zerou lá atrás perdeu dinheiro. Sei lá, uma VEG da vida. A empresa está subindo há 5 anos, 6 anos. E quem no primeiro ano que ela subiu achou que tinha subido muito e zerou, perdeu dinheiro. Né? Então, a empresa que está subindo muito, você tem que entender, pode ser justificável a subida, pode ser que a empresa de fato esteja muito bem. Então, essa saída por valor, ela não é tão frequente. É difícil uma empresa subir muito de forma injustificável, mas pode acontecer. A segunda saída, e aí eu digo que ela é mais abrupta e mais frequente para o analista fundamentalista, é a quebra de tese. Tá? Então, assim, eu acredito, vamos supor, vou dar um exemplo, a Equatorial. A Equatorial é uma empresa de energia, né, que trabalha na distribuição e transmissão de energia, é reconhecidamente uma das empresas de menor alocação de capital no Brasil, ou seja, ela começou comprando distribuidoras falidas da Eletrobras e fazia o turnaround dessa empresa. Então, fazia com que ela ficasse super eficiente. Então, o trabalho dela era compra, aloca capital, leva eficiência, transforma aquele negócio e gera valor. Ou seja, é uma empresa que tem uma tese clara de boa alocação de capital e eficiência. Se essa empresa faz uma alocação de capital péssima, ela quebrou a tese dela.
eu vou zerar essa posição, né? Assim, várias outras quebras de tese. Então, sei lá, vamos dar o caso da Petrobras de novo. A Petrobras é uma empresa que, ao preço que ela está hoje, se ela tiver a paridade internacional do preço do petróleo, ela está gerando muito valor, né? Em março do ano passado, teve uma mudança. O presidente lá, o Castelo Branco, foi tirado da Petrobras e botaram. Aquilo ali pode ser uma tese de investimento, porque você teve uma intervenção, uma interferência do controlador na governança, na gestão da empresa que o mercado gostava. Isso também pode caracterizar uma zeragem, né? Sei lá, uma empresa como a Stone, né? A Stone era uma empresa de adquirência que tinha uma plataforma de crescimento muito grande baseada no crédito, né? Ela ia dar crédito, o pessoal que usava a maquininha dela podia antecipar o recebível, podia pegar crédito nela mesmo, né? E como ela sabia os recebíveis daquele vendedor, ela sabia a capacidade dele, né, de gerar receita logo de pagar o crédito. Então tinha uma inteligência de crédito dela ali. E o mercado começou a pagar muito caro por ela, porque acreditava que ela tinha uma capacidade muito grande de crescer nessa geração de crédito. E ela foi, num dos resultados dela, no primeiro semestre do ano passado, tomou um prejuízo gigantesco em crédito. Ou seja, ela quebrou a tese de investimento dela. Ela tinha uma avenida de crescimento em crédito que foi provada errada naquele momento. O papel caiu, sei lá, 80%. Né? Porque todo mundo saiu fora. Quebrou a tese de investimento. Quebrar a tese de investimento é um momento de saída para quem é uma pessoa de análise fundamentalista. Tá? Então, ele fala, olha, realmente, essa empresa, eu esperava que ela fosse fazer alguma coisa, que ela não fez, eu quebro a tese. Pode ser que essa empresa volte, né? A Stone volte, tomara que ela consiga voltar, tomara que ela consiga entregar, mas naquele momento específico, ela teve uma quebra na tese de investimento e o mercado zerou a posição. Então, um analista fundamentalista ele pode zerar a posição baseado numa quebra de tese de investimento, não apenas no preço. Pedro, dentro da STK, vocês têm alguma preferência em relação a empresas que pagam muitos dividendos ou empresas que têm um potencial de crescimento maior, ou vocês acabam meio que mesclando posições dentro da alocação de um fundo? Então, assim, uma empresa como nós, a gente... E eu acho que não deveria ser só uma empresa como nós, tá? Um investidor como um todo, ele não deveria estar olhando a capacidade da empresa de pagar dividendos, e sim a capacidade da empresa de gerar valor, tá? Por quê? O que é o dividendo? Uma empresa que ela distribui muito dividendo é porque ela não tem oportunidade de reaplicar o dinheiro, né? Porque assim, se eu sou sócio de uma empresa maravilhosa, eu prefiro que essa empresa pegue o dinheiro dela de um lucro, se ela sabe alocar capital e se ela vê oportunidades no mercado, eu prefiro que ela pegue esse dinheiro e aplique para gerar ainda mais valor do que ela me dê esse dinheiro. Então, na verdade, o que o mercado tem que olhar, o que o investidor, principalmente de longo prazo, tem que olhar, é a capacidade da empresa de gerar valor. Se esse valor vai vir via dividendo, se vai vir via reinvestimento na empresa, se vai vir via recompra, porque às vezes a empresa faz recompra de ação, né? Ela compra a própria ação dela e cancela. Isso nada mais é do que devolver dinheiro para o investidor também. Porque o que a empresa está falando assim, eu não vou te dar o dividendo, não, eu vou recomprar porque eu acho que a ação está muito barata. Eu vou comprar essa ação barata, é como se você... E ela cancela aquela ação, como se você estivesse comprando mais ação daquela empresa em vez de receber dividendo. Então, a geração de valor ela não está baseada no dividendo. Né? Então, está baseado no crescimento de margem, crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento da empresa. Tem muitas empresas que não pagam dividendo porque elas estão reinvestindo no negócio. A Amazon não paga dividendo, a Berkshire não paga dividendo, as empresas lá fora não pagam dividendos. Tem uma questão tributária também. Mas se o cara da Amazon pagasse dividendo lá dos anos 2000, ele não seria o que ele era hoje. Ele estaria pagando dividendo todo ano, mas ele não teria a capacidade de investir e se transformar no que ele é hoje. Entendeu? Então, o que tem que ser analisado pelo investidor, e eu digo isso para o fundo, eu digo para qualquer investidor, é a capacidade daquela empresa gerar valor. Entendeu? Então, lógico que cada um tem seu objetivo, cada um tem a sua necessidade. Então, tem investidor que fala, não,
eu preciso do dividendo para custear o meu custeio de vida. Mas um fundo de investimento não é assim. Ninguém bota dinheiro num fundo de investimento para ter retorno para custear o dia a dia, né? O dinheiro do fundo de investimento é para você compor valor e fazer aquele dinheiro crescer ao longo do tempo. Então, a capacidade da empresa de pagar dividendo para a gente é totalmente indiferente. O que a gente leva em consideração é a capacidade da empresa de gerar valor. Lógico que a empresa pagar bons dividendos, ela mostra que ela está gerando lucro, normalmente, né? Tem casos absurdos que a empresa se endivida para pagar dividendo. Mas esse é um caso absurdo. Normalmente a empresa paga dividendo porque ela está gerando lucro e ela distribui. Mas isso não faz dela uma empresa melhor do que a outra, que também gera muito lucro, mas que está reinvestindo no negócio porque tem oportunidades incríveis. Ela vai dar dinheiro para o investidor para quê? Se ela pode botar no negócio e gerar valor exponencial ali. Né? Então, o dividendo é uma sinalização de que a empresa está tendo lucro, mas não é não é a única sinalização de geração de valor. Tá? Então, na verdade, é até uma preocupação de que, pô, se está distribuindo muito dividendo, é porque não está tendo muita oportunidade de investir dentro do próprio negócio. Né? Empresas que veem muita oportunidade dentro da casa, ela reinveste o dinheiro e não distribui dividendo. Legal. Pedro, entrando um pouquinho na sua carreira agora, você saiu de private banking, trader também, hoje em dia você é sócio da STK Capital. São áreas, assim, bastante diferentes, né? Você pode falar um pouquinho sobre as diferenças entre essas áreas, assim, o que te motivou a sair de um lugar para o outro? Perfeito, Isabel. Vou comentar um pouco. Assim, são áreas diferentes, né? Mas eu acho que um profissional ele precisa sempre estar complementando a carreira dele. Né? Lógico que o mercado é importante que você seja um especialista, né? Mas é importante que você entenda o contexto do mercado como um todo. E eu acho que os momentos que eu passei na minha carreira foram importantes para entender esse contexto. Primeiro, trader na agrocorretora. É básico, né? Eu tinha acabado de começar a carreira, tinha, sei lá, 23 anos, estava na faculdade ainda. E ali eu aprendi o que era ação, coisa básica, renda variável, bolsa, analisar uma empresa, comprar, vender, como é que funciona a negociação, blá, 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 blá. Isso foi uma base incrível porque eu faço hoje. Eu trabalho num fundo de renda variável. Né? Então foi absolutamente complementar aqui no primeiro aprendizado lá no início. É muito interessante, tá? Ser trader, para quem gosta, é muito legal. Eu fui percebendo no tempo, né, que não era muito o que eu queria, por mais que eu tenha tido um desempenho muito legal. Mas foi muito complementar para mim no primeiro momento. Aí eu tirei o CPA 20, tirei o PQO lá, aprendi a lidar muito com o cliente, aprendi as operações dia a dia, entendi como é que funciona o mercado de renda variável. Nesse momento, até. Porque o trader ele tem uma característica mais de giro, né? Uma análise mais técnica, né? Menos fundamentalista, análise mais gráfica. Então, operações todo dia tem oportunidade, toda hora. Abre uma posição aqui, semana que vem vende. Eu percebi que isso não era o que eu acreditava também, né? Então teve uma questão também filosófica e teórica por trás que fez eu migrar um pouco a carreira, porque o trader é mais curto prazista. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, só estou dizendo que na minha visão, na minha filosofia de investimento, eu sou mais de longo prazo, mais de geração de valor a longo tempo. Não acredito muito nessa oportunidade de trade, de ação aqui, ali, em gráfico, etc. Tem gente que ganha dinheiro com isso, não tem problema nenhum. Eu acho que cada um tem a sua filosofia. Não era a minha. Tá? Então, me deu uma base muito boa de renda variável, mas em certo momento eu entendi que aquilo ali não era a filosofia que eu queria seguir para minha carreira. Tá? Depois eu passei no BNY Mellon. O BNY Mellon ele é uma casa, é um grande back-office, né? Ele faz o back-office da maioria dos fundos do Brasil, inclusive o da STK, né? O fundo da STK é custodiado e administrado pelo BNY Mellon. Então, ali foi muito importante para eu entender toda a estrutura de back-office. É um mercado no mundo, e principalmente a escola do Rio de Janeiro, de bancos de investimento, que começou lá com garantia, passou por Pactual e etc., os profissionais sempre entraram pelo back-office. A entrada do mercado financeiro no Brasil sempre foi via back-office. O cara fazia o estágio, trainee, seja o que fosse, ele entrava no back, porque o back é uma escola.
né? O back você aprende ali como que a coisa funciona no dia a dia, aprende a ter disciplina, aprende a ter processo, aprende a ter um longo tempo, a entregar a tarefa no dia certo, na hora certa. O back-office é uma escola. Tá? E eu passei por essa escola, não foi na primeira oportunidade, mas passei por essa escola no BNY Mellon. Não é o que eu faço hoje, mas é muito complementar, porque hoje eu trabalho com fundo. Hoje é importante eu entender, quando eu vou constituir um fundo aqui na STK, como que ele funciona, o passivo, o ativo, como é que é a constituição, como que funciona a regulação. Né? Quando eu entrei no BNY Mellon, meu primeiro dia de trabalho, eles me deram a norma, a ICVM 555, a instrução da CVM que regula os fundos abertos, né, que são os fundos 555, fala, cara, lê a norma. Pronto. Era o ponto zero, era entender a regulação. Né? Tem muita gente que não entende, porque não passou por esse pedágio aí do back-office, que eu acho que foi muito importante para a minha carreira, e eu acho que todo mundo que quiser entrar no mercado, se puder pagar o pedágio do back-office, é um pedágio caro, mas para jovem, né? Jovem tudo está valendo, entendeu? Saiu da faculdade, tem que ralar mesmo, tem que pagar pedágio, tem que deixar arrancar o couro, entendeu? Então, assim, o back-office é onde arranca couro, não ganha muito dinheiro, mas você conhece muita gente, então você está indo no back, você trabalha com 30, 40 pessoas, que são as pessoas que vão estar os líderes do mercado daqui a 20 anos. Todo mundo sai do back, entendeu? Então você faz um network incrível, você aprende a ralar, aprende a chegar cedo e não ter hora para sair. Né? Back-office você tem hora para chegar, mas você sai depois que o fundo está fechado, não tem essa, não tem hora para ir embora. Se a cota não está batida, você não pode ir embora. Se tem algum problema, você não pode ir embora. Se você errou, você não pode ir embora, porque senão o mercado não abre no dia seguinte. Se não fechou a cota, se não fechar a cota de hoje da STK, não tem cota de amanhã. Então, se o dia hoje não acabar, o dia de amanhã não começa. Então, o dia nunca tem hora para acabar. Né? Então, acho que foi um pedágio que eu paguei ali. Eu não era operacional do back-office, né? Eu era a parte mais de relacionamento, mas eu acho que é um pedágio interessante que o pessoal de faculdade, de universidade está começando a carreira. É uma escola muito boa, o back-office. Tá? Normalmente entra pelo back-office no mercado de capitais do Brasil e vale a pena. Tá? Vale a pena você aprender, você vai trabalhar muito, vai ganhar. Assim, eu acho que na faculdade, você acabou de sair da faculdade, qualquer dinheiro é dinheiro. Né? Estudante normalmente está começando, né? Então, pô, ganha bem, ganha bem. Para quem não ganhava nada na faculdade, já ganha bem, é um bom início. Tá? Então, eu acho que no começo da carreira não tem que ser direcionada por dinheiro, não. Tá? Tem que ser... Na verdade, eu acho que em nenhum momento da carreira tem que ser direcionado por dinheiro. Tá? Acho que, lógico, a valorização do profissional é super importante. Né? Eu acho que o profissional ele tem que se valorizar para o mercado valorizar ele. Então, lógico que a remuneração é parte da valorização do profissional, mas direcionar a carreira para ganhar dinheiro, vou sair daqui para ali porque vai me pagar mais, isso aí normalmente não dá certo. Tá? Conheço muitas pessoas que se perderam na carreira, pessoas talentosíssimas, porque foram fazendo mudanças, correndo atrás de aumentos, de melhores salários, e normalmente esse não é o melhor caminho. Tá? Depois da Mellon, eu fui para o Safra. Aí o Safra eu fui trabalhar no Private, né? Acho que foi uma experiência incrível pela oportunidade, porque quando você trabalha num Private Banking, você trabalha com pessoas que juntaram patrimônio. Né? Então, são pessoas bem-sucedidas em todos os ramos de atividade. Você trabalha com artista, com empresário, com herdeiro, com financista, com engenheiro, com advogado, com tudo, com todo tipo de gente bem-sucedida do Brasil. Né? Então, você é novo, né? Eu entrei, sei lá, tinha 26 anos para 27, e você começa a pegar experiências incríveis. Né? Então, assim, é uma troca, e as pessoas confiam no seu trabalho. Né? Isso é muito legal. Então, a pessoa que venceu na carreira dela, normalmente pessoas de mais idade, que colocam o patrimônio dela, confiam em você. Né? Então, é uma função de uma responsabilidade incrível, porque você está cuidando de um bem importantíssimo para a pessoa, que é a segurança dela e da família, né? Que é o patrimônio que ela acumula na vida. Então, normalmente você chega no private bank um pouco mais velho, na minha experiência eu cheguei um pouco mais novo, e foi um engrandecimento profissional incrível pela responsabilidade que eu tinha de gerir o dinheiro, o patrimônio
de pessoas, né? E a troca de experiência, né? Pô, troca não, né? Porque eu mais recebi experiência, né? Então, sempre ouvindo muito, né? Eu acho que a vaidade é algo muito ruim, trava muito o crescimento das pessoas. O mercado de capitais tem que ter cuidado com a vaidade e sempre ouvir muito, né? Sempre ouvir muito, sempre buscar mais aprender do que falar, né? E nesse mercado de private banking eu acho que eu aprendi muito, porque eu estava sempre escutando, sempre escutando, sempre escutando os meus clientes, que eram pessoas vitoriosas em todos os ramos de atuação. E eu recebi a oportunidade nesse momento, né? Pelo trabalho que eu fiz no Safra, chamou a atenção, e eu recebi a oportunidade para ser sócio da STK. Sempre tive o sonho de trabalhar em gestora, né? A gestora, na minha visão, sempre foi assim, onde eu queria chegar, né? Se você me perguntasse na faculdade. Sinceramente, na faculdade eu nem sonhava em chegar nisso, porque na faculdade você tem que dar passo a passo na carreira, né? Primeiro eu sonhava em entrar no mercado de capitais. Eu sonhava em inserir no mercado financeiro, né? E se você perguntasse para mim no meio da faculdade, sonha em trabalhar numa gestora? Não, tá, isso aí é muito distante. Eu sonho em entrar no mercado financeiro. Mas um sonho lá na frente, que sempre tem aquele sonhozinho que você sabe que está longe, mas que é alcançável, eu sonhava, óbvio, em chegar numa gestora. E eu recebi a oportunidade de trabalhar numa gestora que já tem 12 anos de mercado, que é um time que está junto há muito tempo, que investe o dinheiro próprio, né? 40% do dinheiro da STK é dinheiro nosso, é dinheiro dos sócios. Né? Então, é um time que acredita no negócio, não está vendendo, bota o próprio dinheiro aqui. Então, isso tudo foi uma oportunidade incrível que eu recebi naquele momento. E eu optei por sair do banco, né? Um banco que todos os lugares que eu saí, eu tenho muita gratidão, tá? Inclusive o Safra. Eu tenho uma entrada lá incrível, eu sempre vou, sempre que eu vou a São Paulo, eu vou no Safra, eu sempre busco visitar o banco. É um banco que eu tenho muita gratidão, que eu deixei amigos, deixei sempre portas abertas, é um parceiro nosso aqui hoje, né? E eu recebi a oportunidade para vir com uma gestora, que é o que eu sempre quis fazer. E hoje eu sou sócio, toco toda a parte de relação com investidores na STK. E quando você é sócio do negócio, eu estou aqui para sempre, né? Então a STK é a minha empresa, né? Quando você chega em uma empresa, eu acho que a sua carreira sempre tem que ter um ponto em que você fala aqui é onde eu queria chegar, aqui é onde eu queria trabalhar, e agora eu quero... A minha forma de crescer na STK é a STK crescer, né? Então, a STK vai crescer, eu vou crescer junto, né? Eu não tenho aquelas... não, calma aí, eu quero ser promovido, vou mudar para ganhar mais. Não. A STK vai crescer, eu vou crescer junto, né? Então, é aquela hora que você chega, assim, na sua carreira, no momento que você fala, olha, cheguei... Não é que eu cheguei onde eu queria, mas eu estou trabalhando com as pessoas no local que eu queria. Agora vamos todos juntos crescer aqui dentro. É uma visão de dono, né? Hoje eu sou sócio da empresa, então tenho uma visão de dono, e é o tipo de mentalidade, de filosofia que eu sempre busquei para minha carreira, e quando surgiu a oportunidade, eu abracei ela, respeitando muito o Safra, tá? Então, fiquei lá, fiz a transição de todos os clientes, fiquei 2 meses no banco para fazer a transição, dei aviso prévio. Pô, isso é muito importante, gente. Não fechem as portas. O mercado de capitais é muito pequeno. O mercado financeiro é muito pequeno. Tem gente que sai de um lugar, entra na justiça. Sim, direito é direito, né? Se você achar que tem direito. Mas tome muito cuidado, não feche uma porta, faça sempre amigo, seja bem relacionado, saia de um lugar sendo bem falado, né? Um lugar não te valorizou, não tem problema, sai e vai para outro, mas não sai brigado, não fala mal das pessoas daquele local. Às vezes é a cultura, às vezes a culpa não é da pessoa, às vezes a cultura do local é nociva, a pessoa foi formada naquela cultura, ela não tem culpa. Não saia falando mal de ninguém, falando mal da instituição, da estrutura, não vai ganhar nada com isso, entendeu? Então sempre saia bem, se tiver oportunidades melhores, vá atrás dos seus sonhos, mas sempre deixando portas abertas, porque o mercado é cíclico e é dinâmico, né? Em 2015, eu saí de uma corretora, eu não tinha ideia de como seria o mercado de capital. Era assim, era incrível. Você ligava para o cliente para falar de ação, era meia dúzia de clientes que sabia o que era ação, que investia em ação, todo mundo tinha dinheiro em renda fixa, a taxa de juros 16% ao ano. E olha o que é o mercado de capitais hoje, né? Assim, isso tem 7 anos. O mercado de capitais deu uma cambalhota. E eu acredito que eu estou no começo da minha carreira ainda. Eu tenho 31 anos. Então, assim, eu vou ver muitas cambalhotas de mercado.
E o Antenor, que tem 30 anos de mercado, que é o nosso gestor aqui da STK, ele já viu muitas cambalhotas no Brasil e lá fora, né? Então, sempre tem que ter na cabeça que o mercado é muito cíclico. Quem está em baixa, daqui a pouco está na alta. Quem está em alta está na baixa, e de um dia para o outro o mercado vira. Então, sempre se relacione bem, sempre deixe as portas abertas, sempre dê o seu melhor. Ah, não estou sendo valorizado, então vou tocar de lado. Você está se queimando com isso. A empresa, ela vai perder pouco. Você é uma engrenagem, ela vai te mandar embora, vai pegar outro. Você não, você só tem uma chance, você só tem uma carreira. Se você jogar essa carreira fora para retaliar uma empresa, quem perde é você. Não faz nenhum sentido, do ponto de vista racional, fazer isso. Então, pessoal, nunca façam sempre o teu melhor, independente se esteja satisfeito ou não. Se não está satisfeito, sai. Mas não queima seu filme. Falei um pouco de carreira no todo aí, que foi que a Isabel perguntou. Eu me alonguei um pouco, mas eu acho importante porque quando você fala para aluno, quando você fala para faculdade, né, eu acho que falar de carreira é muito importante, né? O fator técnico vocês vão pegando ao longo do tempo, mas entender a carreira, em quem se espelhar, ouvir muito, não ser arrogante, não ser vaidoso, né? A vaidade é um defeito, a vaidade é um ponto fraco. Deixa a vaidade de lado. O mercado financeiro, ele tem muito... A vaidade pode te pegar, né? Um mercado que gira com muito dinheiro, com pessoas bem-sucedidas, etc. Toda hora você pode ser pego pela vaidade. Sempre esteja atento a isso, a não ser vaidoso, a ser discreto, a ser humilde nas opiniões, ouvir, saber que isso pode estar errado. São coisas que tem que começar desde novo, na formação do profissional. O técnico você pega ao longo do caminho, mas a formação do DNA básico, essencial do profissional, quanto antes você informar, melhor. Pedro, pegando um pouco um gancho do que você está falando e se mantendo nesse assunto sobre carreira, você fez algumas certificações durante a sua carreira, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que te motivou a fazer essas certificações e quais as certificações que talvez você acha mais interessante para quem está ingressando no mercado financeiro. Você acha que é fundamental tirar uma certificação, até em questão de crescimento de carreira, enfim. Você pode falar um pouco sobre isso também? Claro, com certeza. Vamos lá. As certificações que eu tirei foram todas requisitos das empresas, tá? Então, assim, eu cheguei na Ágora, a Ágora falou, olha, para trabalhar aqui tem que ter CPA 20 PQO, a gente vai dar para vocês 15 dias de material, vocês vão estudar, a gente vai pagar a primeira prova, se você perder, você paga a segunda. Bom, imagina. Estagiário, né? Se eu perder, cada prova é R$300. Então, assim, isso, para mim, eles falaram isso, eu já garanti minha aprovação ali. Já sabia que eu ia passar de primeiro. Aí, beleza. Estudei, tirei as duas na entrada, não paguei a segunda prova. Foram certificações importantíssimas para mim, porque, assim, o CPA 20 é uma certificação básica, tá? Assim, ninguém vai estar garantido emprego, vai ter uma carreira bem-sucedida para o CPA 20. Mas ele dá uma visão básica de tudo. Porque, às vezes, você entra em um segmento do mercado financeiro, você se especializa muito naquilo ali, mas você não tem uma visão básica do todo. E é sempre bom você entender o todo. Então, o CPA 20 é a primeira visão do todo que você tem. Então, eu recomendo, para quem quiser trabalhar no mercado financeiro, é uma certificação tranquila de tirar. Vocês vão pegar, tem vários cursos aí, apostila, sei lá. Na minha época era o Edgar Abreu, né, que ele fazia uns vídeos super legais. Enfim, isso foi 2014, 2013, 2013. Não tinha WhatsApp e tal. Aí tinha vídeo no YouTube e apostila. Estudei nisso aí, passei, me deu um primeiro overview do mercado. Então, assim, não é nada desafiador, é super tranquilo, sugiro a todo mundo que queira fazer, faça. Não vai te garantir emprego, não vai te garantir uma carreira de sucesso, mas vai te garantir uma primeira visão geral de mercado. Passa por tudo. Produtos, regulação, sistema financeiro nacional, os fiscalizadores, reguladores, todos os tipos de produto, renda variável, renda fixa, investimento exterior, tributação, etc. Bem superficial, você não vai ser bom em nada, mas vai entender tudo. Legal. O PQO, que é o de qualidade operacional, aí é mais profundo do operacional. Você vai entender ali o dia a dia de bolsa, de leilão, de túnel de liquidação e etc. Blá, blá, blá.
Aí eu fiz porque era uma determinação para trabalhar como operador de mesa. Essas certificações mais específicas, a pessoa faz no decorrer da carreira, quando ela vai sentindo a necessidade, né? Depois, eu fiz o meu mestrado, né, que não é uma certificação de mercado, mas aí é muito importante, né, até porque eu vim de uma faculdade federal que não me dava embasamento de mercado de capitais, né? Me deu um embasamento teórico legal, beleza. Abriu minha cabeça, abriu meu horizonte, sou muito grato a tudo que eu aprendi na faculdade, né? Eu adoro a faculdade, eu acho que aprendi muito. Mas eu acho que o meu mestrado foi mais técnico, mais prático, né? E eu fiz no IBMEC, que é uma instituição de mercado, tá? Isso foi muito importante. Eu fiz a minha vontade, tá? Assim, naquele momento, eu paguei o meu mestrado e o meu salário era 90% da mensalidade do mestrado. Então, assim, eu recebi meu salário, dava todo o IBMEC, pronto. Fiquei 2 anos assim. Recebi meu salário, pagava o boleto do IBMEC, acabou o salário. Beleza. Mas foi muito importante para a minha carreira. Então, acho que o mestrado ele é muito importante. Abre portas. Hoje eu sou professor, né? Não comentei, mas eu dou aula no MBA online do IBMEC. Né? Depois que eu me formei no mestrado, me chamaram para ser professor. Além de abrir essa porta, ajuda muito no conhecimento teórico e prático, né? Então, o mestrado é algo muito importante, sugiro que todos façam. Só que aí o mestrado, o que acontece? O mestrado ele já tem um direcionamento do que você vai fazer da carreira. A faculdade não, você entra na faculdade sem saber nada, então você aprende um pouco de tudo. O mestrado não, você vai fazer um mestrado na instituição que tem a ver com o que você está fazendo na carreira, né? Então, se você é um cara de mercado financeiro, você não vai fazer, pode até fazer, mas você não vai fazer um mestrado numa universidade federal, pô, super heterodoxa na teoria econômica, que, pô, não faz muito sentido. Você pode até fazer, todo conhecimento marginal é importante, mas eu acho que você vai extrair mais valor fazendo numa faculdade mais de mercado de capitais, mais de finanças e menos de teoria, né? Foi o que eu fiz. Então, o mestrado é bom você fazer no momento que você já tenha entendido um pouco do direcionamento da sua carreira, porque você vai, desde o início do mestrado, você já começa a fazer uma tese, uma dissertação. Né? A dissertação é algo que você normalmente usa na tua prática, de dia a dia. Então, você vai sair do mestrado com um projeto que tem que fazer sentido para a sua carreira. Tá? Então, é interessante que o mercado tenha a ver. Você já tem um direcionamento de carreira para fazer o mestrado. E o CFP, que é uma certificação de planejamento financeiro, é uma certificação um pouco mais difícil, mas se parar para estudar, todo mundo tem total capacidade de passar. Eu estudei bem, mas tenho assim, 4 meses, todos os dias. De segunda a segunda, chegava em casa todo dia, estudava. Também, né, eu trabalhava no banco, e o banco tinha uma penalidade para quem não tivesse CFP. Cada semestre, se eu não tivesse CFP, eu era penalizado, sei lá, R$20 mil do bônus. Pô, não imagina. Né? Você falar pro cara, você falar que vai perder R$20 mil por semestre se você não te fizer uma prova. Não sai nem dorme. Eu estudo o dia inteiro. Cara, eu vou ter que passar no CFP para ontem, porque se eu tiver um bônus descontado, eu nunca mais vou me perdoar na vida por isso. Então, assim, aí foi a mesma coisa. Quando mexe no bolso, é brabo. Né? Aí, também, 4 meses, eu estudava todos os dias do CFP. Passei de primeira com folga. É uma prova difícil. Tá? Mas se estudar todo dia, segue a apostila, blá, 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 revisão. Passei. Aí é muito interessante para quem quer trabalhar com o cliente, porque o CFP te dá um embasamento mais profundo. Tributação, sucessão, previdência, matemática financeira, produtos de investimento, seguro. Então, assim, ele dá um apanhado bom. Se você passou no CFP, você consegue conversar, fazer um bom planejamento financeiro com o cara. Não é o melhor. Você não vai, passei no CFP, agora eu sou o Deus, não. Muita gente tem o CFP, tá? Muita gente tem, mas já te dá um upzinho, já te dá no mercado de planejamento financeiro, você já passa a ser um profissional com embasamento teórico interessante. Tem o CFA também, que eu nunca fiz, mas é um certificado interessante para análise. Aí é bem difícil, né? Um certificado você fica 2 anos estudando, uma dedicação de mestrado para fazer, né? Então, o cara que quiser ser um analista, vale muito a pena fazer. Aí já é um up
forte, né? O cara com CFA ele já chega com um corpo forte no mercado. Eu nunca fui analista, tá, pessoal? Nunca foi minha ambição ser analista, não tenho ambição de ser analista, não é o que eu quis fazer para minha carreira. O CFP, de qualquer maneira, se eu fizer ele, eu posso ainda fazer um dia, ele vai ser importante para mim, mas eu nunca quis ser analista, né? Para minha carreira, o CFP, em certo momento, foi mais importante, o meu mestrado também muito mais importante. Para um analista, não. Se você quer ser um analista, trabalhar ali fazendo modelo, valuation, estudando empresa, analista, o CFA é o que você tem que fazer, né? Então, dedique-se muito, porque é uma prova muito difícil, toda em inglês, né? Todo material em inglês, você tem 3 etapas, são 3 provas, uma mais difícil que a outra, né? Então, realmente, é uma dedicação muito forte, é um certificado internacional reconhecido em qualquer lugar do mundo, né? Então, abre realmente bastante porta. Mas se é feito sozinho, não arruma emprego, se é feito sozinho, não vai fazer ser bem sucedido. É mais importante que tudo, todos aqueles valores que eu mencionei, que eu não vou mencionar de novo para não ser repetitivo, né? Mas acho que é o primeiro passo. Não, muito legal. Pedro, já encerrando, você quer deixar algumas palavras finais? E também acho que falando um pouco para as pessoas que querem iniciar a carreira no mercado financeiro. Tá bom. Claro que eu quero deixar a palavra final, né, pessoal? Acho que primeiro que eu quero agradecer a oportunidade. É um prazer para mim, eu acho que todos nós que recebemos, não só porque recebemos educação pública, né, a educação federal da Universidade Federal, qualquer estudante deve não, mas é importante que tenha o prazer de retribuir um pouco e difundir conhecimento, né? Então eu tento fazer isso sempre, estar em contato com vocês. Eu tive isso pouco na faculdade, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, pela liga, pelos alunos, né? Lógico que eu não tenho tempo para ficar fazendo papo com todo mundo, o tempo é escasso, mas, pô, manda uma mensagem, pô, Pedro, eu tenho dúvida nisso. Um prazerzaço estar em contato com vocês, né? Espero que vocês também, quando forem profissionais do mercado, se coloquem à disposição dos que virão depois de vocês, né? Eu acho que isso é importante para o desenvolvimento do nosso mercado de capitais e desenvolvimento do nosso país, né? Quando a gente está aí na posição de estudante, a gente quer escutar, mas a gente tem que sempre levar essa gratidão e devolver um pouco do que a gente recebeu, né? Então, eu estou fazendo isso aqui, espero que vocês façam isso um dia e eu vou estar sempre fazendo, tentando difundir conhecimento e recebendo conhecimento também. Eu acho que sempre que você faz uma interação, você ensina, mas você aprende. Eu aprendi bastante com vocês aqui, né? Eu revivi coisas para passar para vocês aqui, então você está sempre revisando as coisas quando você vai fazer uma apresentação. Então é um prazer enorme para mim estar aqui. Eu espero que vocês tenham cada vez mais vivência de mercado dentro das faculdades e as federais cada vez mais, né? Que o aluno saia da faculdade federal com um bom embasamento teórico que já tem, mas com uma vivência, com uma inserção no mercado financeiro. Vocês não estão no eixo, né, Rio e São Paulo, mas tem muita oportunidade no eixo de vocês. Eu espero que vocês também tenham bastante contato com o mercado de capitais aí. Então, contem conosco, tá? Contem comigo sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a live tenha sido proveitosa para vocês. Tá? Uma boa sorte para todos que estejam assistindo aí. E, pessoal, assim, eu acho que, de novo, muita dedicação no início da carreira, né? Aceita o desafio que vier, abrace. Pô, cara, te chamaram para entrar no mercado de capitais? Vai. A porta que for, vai. Dá o seu melhor. Ali dentro você vai entendendo o que faz sentido para você. Mas dê o seu melhor. Deixe as portas abertas. Sempre com humildade. Sempre prestando atenção na vaidade. Não seja vaidoso. Vaidoso é ponto fraco. Tá? Uma pessoa vaidosa, além dela aprender menos, ela fica muito propensa a bajuladores, né? Se a pessoa é muito vaidosa, ela vai sempre se cercar de bajuladores, porque ela gosta de que alimenta o ego dela. Então, ela não vai se cercar de pessoas que queiram o bem dela, ela vai se cercar de bajuladores, porque são as pessoas que alimentam a vaidade dela. Então, isso se torna um ponto fraco muito forte para o profissional, a vaidade. Além de ser um ponto fraco para ele,
na obtenção de conhecimento, né? Ele escuta pouco, fala muito, né? Então, tente sempre bloquear a vaidade na sua carreira. Simplicidade, humildade, foco, determinação, entrega, paciência. O resultado não vem no curto prazo e vocês vão chegar lá. Quando chegar, retribuam aos que estão vindo pelo caminho para que a gente possa fazer um mercado financeiro, um país cada vez melhor. É isso, pessoal. Pedro, queria te agradecer aí mais uma vez por ter batido esse papo com a gente, por ter se disponibilizado para conversar com a gente, né? Eu acho que vai agregar muito valor para todo mundo que assistir. Para quem está assistindo, eu gostaria de pedir, né, que curtisse o vídeo, que compartilhasse com os amigos. Eu acho que todo mundo vai gostar, o papo foi muito bom mesmo. E também comentasse, né, o que achou, se já conhecia também a análise fundamentalista, enfim. E é isso, pessoal, até a próxima.